Pessoal, então aqui, ó, tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo sim, professor. Então aqui a gente vai falar um pouquinho agora sobre pegar um exemplo de uma casa do tipo dois pavimentos, um sobrado, e, e vamos dar uma olhada como seria um projeto. Primeira coisa, né? Todo projeto eu preciso ter uma legenda dos equipamentos, daquilo que eu estou utilizando. Então, a gente vai dividir aqui, eu vou apresentar esse exemplo em subprojetos, ou né, uma parte para segurança, uma parte para essa parte de conectividade, depois áudio e vídeo, e assim por diante. Então, aqui em azul, tudo que for azul no meu projeto vai ser relativo à segurança. Eu vou ter um quadro, que é uma central de CFTV, caixa 20 por 20, altura a 30 centímetros do piso ou indicado, né? E com duas tomadas de fase neutro e terra. Esse símbolo segundo aqui é a minha câmera, uma câmera do tipo IP, né, daquelas que ou seja, eu só preciso passar o cabo de rede, né, um ponto de internet, a 2,20 m ou acima do forro, prever elétrica. Eu tenho uma leitora biométrica para mais fechadura elétrica para instalação na porta ou portão. Aqui é um sensor de infravermelho para alarme. Aqui é um ponto de cerca elétrica, uma caixa 4x2, onde eu vou passar eletrodutos e eu vou ter um ponto de cerca elétrica. Aqui eu tenho um sensor de abertura para janela, instalado na esquadria. E aqui eu tenho uma caixa de passagem para sistemas de segurança, para inspeção, passagem de cabos, por exemplo, 15x15, ou poderia ser uma caixa de 20x20, algo em torno disso, a 30 centímetros do piso. Então, a parte de segurança, eu vou pegar a parte de alarmes periféricos, ou seja, cerca elétrica e o infravermelho, que são aquelas barreiras que eu coloco uma de frente para a outra. Eu tenho um emissor e um receptor. Eu tenho alarmes de intrusão, por exemplo, quebra de vidro, contato de porta, sensor de presença. Alarmes técnicos, detecção de gás, fumaça, inundação. CFTV, né, câmeras de monitoramento e controle de acesso. Então, aqui a planta da minha casa. Se eu não consigo ampliar, gente, aqui. Mas, enfim, depois eu amplio no próprio slide, eu dou um zoom maior. Só para se ter uma ideia, né, da planta em geral. Eu tenho aqui o muro, os muros laterais, o muro dos fundos da casa, o muro frontal, um portão de acesso de pedestres, portão de veículos, garagem. Aqui eu tenho uma sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, lavabo. Tem uma área de fundos aqui com churrasqueira e uma piscina. E a parte superior, a parte superior com um quarto aqui na frente. Aqui eu tenho uma suíte, né, quarto com suíte. E aqui um outro dormitório e um outro dormitório também no fundo, além de uma sala de TV. Aliás, aqui é um escritório, desculpe. Aqui no canto inferior da planta, na parte superior do piso superior, ele é um escritório. Aonde que eu estou prevendo aqui uma coisa importante em todo o projeto? Se prevê, veja que tem 3 caixas aqui no canto. Foi previsto, né, a entrada de energia elétrica, então aqui seria a minha medição de energia, faz parte do projeto elétrico lá, é uma medição, né, com entrada em baixa tensão da concessionária, daqui que vai derivar lá para o quadro elétrico de disjuntores. Posso ter, né, uma caixa de entrada de telefonia e uma entrada de TV a cabo, ou
posso deixar somente 2 caixas, né? Hoje é muito comum a gente ter uma entrada única de, por exemplo, fibra ótica, que eu vou converter isso, não vou ter a entrada de telefonia, né, por exemplo. Aqui está, então, a marcação dos pontos no pavimento térreo. O primeiro passo é eu marcar onde estão os equipamentos, onde eu estou projetando os equipamentos. Então vejam só, voltando um pouquinho à simbologia, esse aqui é o ponto de cerca elétrica, né? E a minha câmera do tipo IP e a central de CFTV de segurança. Então veja só, eu estou colocando 4 pontos aqui nas extremidades, os pontos de cerca elétrica, para eu vou ter um sistema de cerca que eu vou adquirir, e eu vou ter que passar eletroduto, né, ter uma infraestrutura para chegar com esses pontos de cerca elétrica até aqui. Aqui na frente do portão, por exemplo, eu tenho no muro frontal, eu tenho uma barreira, aqueles sensores esse sensor aqui de infravermelho, que é para fazer a detecção de intrusão se alguém pular o muro, né? Eu não tenho cerca elétrica aqui, a cerca elétrica é na... Opa, a cerca elétrica vai estar instalada nos muros laterais, por exemplo, e traseiro, mas aqui no muro frontal a proteção seria pelos infravermelhos. Tem uma câmera de TV, duas, né, uma em cada canto voltada para a parte externa. Eu tenho uma câmera de TV na garagem, tenho uma câmera de TV em cada canto do muro aqui no fundo, para pegar toda essa área de fundo. Aqui eu tenho na porta de entrada da sala, eu tenho uma leitura biométrica, e aqui nesta porta de acesso lateral eu tenho uma leitura biométrica, uma fechadura do tipo biométrica. Aqui eu tenho uma caixa de passagem, veja só, né? E o que indica aqui? Aqui é uma seta, na verdade, é um eletroduto com uma seta indicando que eu tenho uma subida de eletroduto para sistema de segurança do pavimento térreo para o pavimento superior. Dando um zoom, eu tenho os pontos aqui, os mesmos pontos, a caixa de passagem de cabos e o cabo que sobe. No pavimento superior, veja só, aquele cabo que sobe, ele chega aqui. Mas eu estou prevendo colocar a minha central de segurança, onde ficaria... O que fica na central de segurança? O DVR, por exemplo, né, para gravar as imagens de TV, né, e a sua conexão com a internet, para eu poder acessar em qualquer lugar. A central de alarme e tal, fica tudo aqui no escritório, vai ficar no móvel escondido aqui nesse local. Então, eu vou ter que trazer todos os cabos coaxiais até este quadro aqui. Aqui eu marquei no ponto superior somente uma câmera no escritório e uma câmera no quarto 2, que seria o quarto do bebê, por exemplo, porque eu quero monitorar o quarto do bebê. Aí eu vou passar, né, vou fazer os encaminhamentos dos eletrodutos, né, ou conduítes, dependendo da região como é chamado. Então veja só, eu vou ter que passar desta caixa aqui, que é a minha central de segurança, eu vou ter que ter um eletroduto, ou até mais que um, descendo, passando por essa caixa de passagem que está lá junto ao piso, lá no pavimento de baixo, e desta caixa que está junto ao piso, eu venho pelo piso e, né, enterrado, e vou subir aqui no muro com os eletrodutos para a cerca elétrica e outro para a câmera de TV. A mesma coisa, né, vou fazer para a fechadura biométrica, vou ter que ter um caminho aqui para... Poderia ter 2 eletrodutos, resolvi passar um eletroduto para essa fechadura e ele segue para a próxima. Aqui eu tenho um eletroduto para as câmeras de TV e outro para cerca elétrica, né? O mesmo das câmeras de TV vai
ter também os cabos aqui dos meus sensores infravermelhos. E aí, o próximo passo é esse. Aqui eu estava passando só os eletrodutos. Na sequência, o que eu estou indicando nessa planta? Vejam que aqui já está indicada a bitola, né? Dando um zoom, né? Eu tenho isso aqui. Então, deixa eu ver se faltou um zoom maior aqui. Mas aqui, por exemplo, eu tenho dois cabos do tipo RG59. Né? Seria cabo coaxial. Por que cabo coaxial? Porque é o que está vindo para a câmera. Esses cabos coaxiais vão ter que subir e ir até o escritório, né? Até a minha central lá de onde está o DVR. Aqui, por exemplo, eu tenho a bitola, por exemplo, um eletroduto de 1 polegada, para passar a infraestrutura depois, né, eu estou deixando a infra para passar os cabos da cerca elétrica. Para os pontos veja aqui, desculpe, leitora biométrica, eu vou passar um cabo de rede. Então, estou indicando que eu vou passar 2 cabos do tipo UTP. Então, não preciso indicar, seria bom aqui talvez indicar a bitola do eletroduto, né? Eletroduto de 1 polegada ou 3/4 de polegada, para você passar 2 cabos UTP. Uma pergunta que sempre surge nesse tipo de projeto: quantos cabos UTP eu posso passar dentro de um eletroduto? Na verdade, a norma brasileira, ela fala da ocupação dos eletrodutos. E para mais de 2 cabos, né, 3 ou mais cabos, na verdade, a gente pode estar ocupando 40% da área do eletroduto. Então, com base nisso, se eu fizer uma conta e pegar a área, não o diâmetro, mas a área de um eletroduto e comparar com a área de um cabo UTP, eu posso fazer uma regra de 3 e chegar numa tabela como essa aqui, na verdade. Essas tabelas aqui tem na própria internet, você acha. E aqui eu tenho, ó, número máximo de cabos UTP por tubulação no cabeamento horizontal. Então, se eu tenho uma tubulação de 1 polegada, de 3/4, né? Vamos pegar 3/4 aqui. O cabo UTP categoria 6, o CAT6, ele tem um diâmetro externo de 5,6 milímetros. Então, dentro de um eletroduto de 1 polegada, eu posso passar até 7 cabos UTP CAT6. Se for um eletroduto de 3/4, eu posso passar 4 cabos UTP CAT6. E assim por diante, né? Fazendo aquela relação de ocupação de 40% da área do eletroduto. Aqui, agora, já um outro subsistema de telecom. Então, tudo que for nessa cor magenta aqui, eu tenho a parte de telecom. Eu vou ter aqui esse símbolo, é a minha entrada de internet, antena, telefonia. Esse triângulo, um quadrado com um triângulo inscrito nele, ele está como um ponto de dados, voz ou imagem, uma tomada baixa a 30 centímetros do piso. Se for a tomada, se for o triângulo achurado, pintado, ele é um ponto de dados, voz ou imagem a 1,10 m. O quadrado com o X é uma caixa de passagem de 15 por 15 ou 20 por 20. O T ao lado da tomada quer dizer que é um ponto de telefone ativado ali. O D ao lado da tomada quer dizer que é o ponto de dados ativado.
E o A é um ponto de antena ativado. Então, aqui, aquela tabela que eu acabei de mostrar para vocês, quantos pares eu consigo passar, né? A central de conectividade, a gente já conversou hoje sobre isso, acabamos de falar, que seria a minha central de conectividade, seria justamente, né, esse quadro em magenta aqui. Então, a primeira coisa, bom, eu tenho a minha entrada de TV a cabo, telefonia, uma dessas caixas aqui junto ao alinhamento predial, a entrada aqui, o muro da frente. Eu preciso locar em algum lugar, eu vou ter que locar a minha central de conectividade e depois o quadro de automação, o quadro elétrico e quadro de automação. Aqui, né, o lugar que eu tinha disponível, o melhor, acabou ficando para essa área junto à lavanderia. Né? Uma parede que eu tenho aqui dentro da lavanderia ficou como a localização desses quadros. Poderia ser em algum outro lugar? Poderia, né? Poderia ser alguma outra parede ou até uma área técnica. Esse é um exemplo pequeno, mas casas maiores é comum, né, se deixar uma área técnica, para mesmo que seja não muito grande, mas uma pequena salinha, quase um corredor, mas que fica fechado, onde eu posso instalar esses quadros. Então, optei por colocar aqui na lavanderia, ok? Loquei os pontos, veja, aqui eu vou ter um ponto baixo, aqui eu vou ter 2 pontos baixos e um a meia altura. Na cozinha, aqui eu vou ter 2 pontos a meia altura, e aqui na churrasqueira, né, na área externa, eu vou ter 2 pontos também altos, né, a meia altura, né, 1,10 m. Na parte de cima, também vou ter vários pontos aqui nos quartos, escritório, e tudo derivando desta caixa, desta central de conectividade. Veja que eu tenho uma caixa de passagem ali, e eu tenho um eletroduto que sobe. O eletroduto que sobe sai aqui. Aqui eu tenho uma outra caixa de passagem para facilitar a passagem desses cabos. A caixa de 15 por 15 na parede. E desta caixa derivo, então, os eletrodutos para as tomadas no piso superior. Feito isso, lançados os pontos, eu vou passar os eletrodutos ou conduítes. Então, veja que aqui eu estou saindo da minha caixa e indo até os pontos de tomada na sala e depois para outro ponto de tomada na sala. E aqui eu já estou indicando que tem, por exemplo, um cabo UTP. Aqui eu tenho, nesse trecho, eu tenho um cabo UTP. Já neste trecho aqui, eu tenho 3 cabos do tipo UTP. 2 para atender esses pontos, esses 2 pontos aqui, veja que tem, deixa eu ver se tem um zoom maior aqui, peraí. Aqui, ó. Aqui eu tenho um zoom maior que dá para enxergar de forma melhor. Então, este ponto da sala está com um ponto T, ou seja, de telefonia ativado. Aqui eu tenho um ponto de telefonia e um ponto de dados. E aqui eu tenho um ponto de antena ativado. Então, eu tenho que passar 3 cabos UTP, 2 para esses pontos aqui, né, esses 2 pontos, e mais esse ponto aqui. São 3 cabos do tipo UTP. E em verde está o meu eletroduto, onde vai circular o cabo coaxial, né, o cabo de antena. Poderia até passar dentro do mesmo eletroduto, se eu quisesse, porque eu estou passando o cabo coaxial, que é dados, junto com o cabo de rede, que é dados. Aqui optou-se por passar em eletrodutos separados. Lá na churrasqueira eu tenho um ponto de telefonia ativado e aqui um ponto de antena ativado para colocar uma TV. Né? E assim por diante. E aqui é o eletroduto que sobe para o pavimento superior.
veja que eu tenho que dimensionar um eletroduto razoavelmente bom, porque fechando o meu projeto, eu cheguei, né, eu contabilizei 16 cabos UTP que vão subir para o pavimento superior. Então aqui eu estou indicando sobe e a quantidade de cabos UTP e mais os cabos coaxiais, são mais 8 cabos coaxiais. Então talvez, né, eu precise até de 2 eletrodutos para subir com tudo isso até a caixa de passagem lá do pavimento superior. Aqui mostrando a entrada do eletroduto, então em magenta está um eletroduto que vem da minha entrada de telefonia e a outra caixa seria a entrada de TV a cabo, por exemplo. É sempre bom deixar mais de um eletroduto, até por segurança, né? Muitas vezes, na própria obra, um eletroduto, esse trecho enterrado aqui, muitas vezes é complicado. Ele pode ser esmagado, cortado, e depois, né, você fica sem caminho para fazer a passagem dos cabos. Tendo sempre, pelo menos nessa entrada até o quadro principal, é sempre bom deixar alguma coisa de reserva. Na sequência, nesta cor, que é um meio azul aqui, eu tenho a parte de som, né? Projeto de home theater e distribuição de som ambiente. Um círculo com SA é o meu símbolo para ponto de caixa de som alto. É uma caixinha 2x4 ou 4x4 na parede, a 2,20 m, ou no teto. Quando eu vou ter gesso, isso fica no teto. Depois, quando vier com o gesso, é só feito o furo e você tem a infra ali naquele ponto. SM, quer dizer, uma caixa de som motorizada, 2x2 ou 2x4, e requer um ponto elétrico estabilizado. Então, junto com o ponto SM, eu tenho que passar aí uma tomada estabilizada, né, vindo um estabilizador de tensão, e deixar um ponto elétrico para ligar essa caixa de som motorizada. Que são aquelas caixas retráteis que entram e saem do forro, melhoram consideravelmente a distribuição do som, mas eu preciso dessa alimentação elétrica. SS é um ponto para a caixa de som surround, né, no forro, e o SW é uma caixa de som subwoofer na parede a 30 centímetros do piso. Então esse é um ponto baixo. IR é o receptor de infravermelho para controle de som, junto ao equipamento de áudio e vídeo, e o quadrado com um X é a caixa de passagem de 15x15 para cabos de som, de áudio e vídeo. Então, aqui da mesma forma, eu vou ter a locação dos pontos, primeiramente, tá? E do meu equipamento, onde está a central de equipamento de áudio e vídeo. Depois eu vou passar os eletrodutos a partir. Veja que aqui eu tenho 2 pontos importantes. Um que é aqui na sala de estar, onde ficaria meu home theater, mas também eu tenho um ponto aqui importante na suíte, que eu também vou ter aqui um equipamento, né? O cliente desejava um equipamento no pavimento de cima. E aí eu vou locar os meus pontos de caixas. Por exemplo, SS, veja, eu tenho então 2 pontos de surround, né, no teto. Aqui eu tenho 3 pontos de som alto. Aqui eu tenho um ponto do subwoofer, um ponto baixo. Na sala de jantar, foi colocado aqui 2 saídas para som alto no teto. Aqui na cozinha, mais 2 pontos. O K foi esquecido na simbologia, né? Acho que ele não está na simbologia aqui. Mas o que é o K? É um potenciômetro local. É aquele potenciômetro que, se eu quiser, eu desligo o áudio, né, que está vindo pelas caixas de som. Esse seria aquele sistema mais simples que a gente apresentou, né, a distribuição de som
analógico, né? Poderia se aplicar aqui nessa infraestrutura. Então eu tenho somente aqui na cozinha também, um potenciômetro. Se eu quiser, eu desligo esse áudio. E vejam que tudo está centralizado aqui no meu home theater, que está na sala de estar. No pavimento superior, eu tenho um equipamento de áudio e vídeo aqui, então, na frente da cama, no móvel. Eu estou passando isso, estou vindo pelo piso. Aqui eu tenho uma caixa de passagem na parede, e depois eu subo pela parede e distribuo isso para o som aqui para o teto, né? Som alto no teto. E, como opção, foi colocado aqui junto à banheira um potenciômetro com caixas de som no gesso do meu banheiro. Também é possível. E aí a parte de automação elétrica, né, que seria a nossa última parte. Automação, né, de entradas e saídas. Eu vou ter um esquema geral de entradas indo para um quadro de automação que faz o meu processamento e jogando esse sinal nas saídas. Então, o que são as entradas? De acordo com cada projeto, de acordo com a necessidade de cada cliente. Eu vou ter sensores, pulsadores, teclados, telas de toque, smartphones, tablets e leitoras biométricas, por exemplo. Alguns não precisam, a gente sabe que não, né? Por exemplo, smartphone, eu não vou precisar cabear. Tablet, não vou precisar cabear. Mas telas de toque, se for uma tela fixa, eu vou precisar cabear. Sensores, pulsadores, tudo isso eu preciso deixar a infraestrutura de cabos. E as saídas, né? Todas essas entradas vão atuar sobre um quadro de automação, sobre o meu controlador, e o controlador vai ligar lâmpadas, cortinas, persianas, fechaduras, aparelho de ar-condicionado e equipamentos de áudio e vídeo, sistema de irrigação, bombas e assim por diante, né? Então aqui, reforçando o que a gente já viu lá no começo, na segunda aula, que a gente falou de um paralelo entre os sistemas convencionais e automatizados. No quadro elétrico convencional, o que eu tenho? Eu tenho o neutro saindo do quadro elétrico, indo para a lâmpada, a fase sai lá do meu disjuntor, vai até o interruptor, e o retorno volta para a lâmpada, né? Então eu tenho um interruptor que eu aperto a tecla e ele fica apertado. Já na minha instalação aqui, o que eu vou ter? Um quadro elétrico, que eu tenho um circuito de iluminação, mas esse circuito de iluminação me alimenta o quadro de automação. Essa central de automação, na verdade, é ela que vai ligar a saída da central de automação, vai mandar o meu retorno para a lâmpada. Então, todos os retornos não saem mais dos interruptores, elas saem do quadro de automação. O neutro continua saindo lá do quadro elétrico. Por isso que é importante, como o neutro sai de um quadro e o retorno de outro, é muito comum a gente deixar o quadro de automação junto ao quadro de elétrica. E aí eu preciso ter o pulsador para fazer o acionamento. O pulsador, ele vai ter um cabo de dados, ele não é aquele cabo 1,5. Este fio preto, o retorno e o neutro, ele tem que ser no mínimo 1,5 milímetro quadrado, conforme a NBR 5410. É a bitola mínima para iluminação. Agora, este é um cabo de sinal. É um cabo que vai trafegar normalmente 24 volts. Eu só vou dar um impulso. Né? Ele vem 24, passa pelo pulsador. Quando eu aperto, ele sensibiliza uma entrada aqui do quadro de automação. Então, este cabo pode ser um cabo normalmente multipolar de 0,5 milímetro ou 0,75. Se eu tenho um pulsador com 3 teclas, o que é comum? Eu ter um cabo de 4 vias. Por que 4 vias? Uma via vem o 24 volts, que é comum às 3 teclas, e sai
3 vias, uma de cada tecla, para sensibilizar 3 entradas aqui do meu quadro de automação. Então, né, de acordo com o número de teclas, eu vou ter um cabo com certo número de vias, sempre do meu pulsador voltando para o quadro de automação. Então, o que a gente percebe? Tudo vai estar centralizado no quadro de automação. Tanto a saída, né, das lâmpadas, os retornos saem do quadro de automação, como a chegada dos pulsadores. Todas convergem para o quadro de automação. Então, isso me traz uma preocupação. Eu vou ter muito cabo chegando nessa central de automação, neste quadro. Por isso, pode ser interessante dividir a instalação com mais de um quadro. Por exemplo, se eu tiver uma residência bastante grande, eu posso ter inclusive 3 quadros. Eu posso ter um quadro de automação no subsolo, um no térreo e um no pavimento superior ou mezanino. E aí eu vou ter cabo de dados aqui, os vermelhos são cabo de dados, conectando, né, esses três quadros. Não necessariamente eu preciso ter o mesmo equipamento em todos eles. Muitas vezes eu tenho só o processamento num deles, né, o processamento num quadro principal, e nos outros 2 são só módulos de aquisição de entradas ou saídas, né? Então aqui eu tenho a parte de retorno das cargas, chegam sempre no quadro do seu pavimento, e do pavimento térreo, onde estaria o controlador mestre, né, a CPU efetivamente, eu vou fazer a integração com os outros sistemas, né, com o meu sistema externo. Depois eu gostaria que vocês dessem uma lida nessas informações, são importantes, né, a respeito, são coisas que a gente já tratou, mas para dar uma recordada aí para a execução do projeto. Aqui eu tenho uma tabela de cargas de automação, não tem como eu fazer um projeto de automação se eu não me organizar. Então, aqui eu estou organizando o meu projeto, né? Então, pegando o pavimento térreo, dividindo por ambiente, por exemplo, sala de jantar, né? Eu vou chamar de zona uma quantidade de lâmpadas, por exemplo, que eu vou agrupar. Né? Aqui eu estou tratando de iluminação, então eu chamei de zona 10. Qual a potência da lâmpada? É 50 watts, é uma lâmpada do tipo halógena, dimerizável, são 2 lâmpadas de 50 watts, é uma lâmpada decorativa. Qual que é a potência da zona? 100 watts. E ela é dimerizável. Ou ela é do tipo on-off, na escada, por exemplo. Então, eu vou estar separando em iluminação, também em tomadas, né? Por exemplo, fechadura elétrica, abajur, é uma tomada do tipo tomada comandada. E vou listar, com isso eu consigo listar aqui, por exemplo, veja, sala de jantar, eu tenho 2 lâmpadas, né, nessa zona 10. Aqui eu tenho uma outra, a zona 12, com uma lâmpada de 100 watts, do tipo incandescente, dimerizável, né, a potência é uma só, e aí eu começo a olhar o número de saídas. Eu coloquei 2 aqui, por exemplo, nesse caso estou acionando individualmente cada lâmpada. Mas eu poderia juntar, digamos que eu estivesse acionando as 2 lâmpadas. Vamos pegar esse exemplo aqui, sala de jantar, zona 13, potência da lâmpada 50 watts. São 5 lâmpadas de 50, então a potência total, né, é 250, é uma lâmpada halógena dimerizável. Só que o número de saídas, eu vou usar uma saída dimerizável. Por quê? Porque eu estou juntando as 5 lâmpadas para dimerizar as 5 em conjunto. Então, vou usar uma saída do meu controlador. Por que essa tabela é importante? Porque ela me dá uma visão, além da potência das zonas, ela me dá uma visão da quantidade de saídas que eu vou precisar no meu controlador. Então,
Com isso, né, eu preciso fazer isso antes de fazer o projeto do quadro do controlador. Com isso, eu consigo saber quantas saídas, né, são necessárias para o meu projeto. Uma coisa que interfere em custo. Então, aqui, a legenda do sistema de automação, o quadro de automação, P é uma caixa 4x2, aquela caixa do interruptor, com pulsador. Então, eu vou ter um pulsador aqui nessa caixinha do tipo 2x4. A caixinha quadrada com P é uma caixa 4x4 para pulsadores, aquela caixinha quadrada de 10 por 10 centímetros. Aqui eu tenho uma caixa de passagem de automação para inspeção, 15 por 15. TC é uma tomada comandada a 30 centímetros do piso. CE é uma cortina elétrica acima da esquadria, no forro, no cortineiro. E aí eu tenho também a simbologia de eletrodutos, né? Então o eletroduto embutido na parede é cheio, entre o forro e a laje, né? Entre o forro e a laje, ou seja, o forro seria de gesso, é essa traço ponto, o traço e 2 pontos seria embutido no piso, e aqui eu tenho a simbologia de subida da prumada, ou seja, eletroduto que sobe e eletroduto que desce. E aí, o próximo passo é posicionar, né, os pulsadores e os pontos de iluminação. Os pulsadores são posicionados, então, da mesma forma que os interruptores, com a vantagem de poder mudar de função somente alterando a programação. Lembrem que você está trabalhando com uma unidade, né, automatizada, eu tenho automação. Então, no pulsador, numa casa convencional, esse pulsador da garagem, ele servia para ligar a luz da garagem somente. De uma casa com automação, eu posso ter um pulsador, porque eu tenho P1 e 2 aqui, eu tenho 2 pulsadores. Pode ser um para ligar, por exemplo, a garagem, outro para ligar o balizamento. Mas eu posso ter, nesses mesmos 2 pulsadores, digamos, um que ligue tudo, garagem e balizadores aqui, e o outro pulsador, por exemplo, que apague a casa inteira. Né? Se eu estou saindo de carro, deixei tudo ligado e tal, né? Não me preocupo com o que está aceso ou apagado. Quando eu saio aqui, eu aperto um pulsador, ele manda um impulso lá para o meu quadro de automação, né, e na programação está dizendo que quando essa entrada recebe esse determinado pulso, ele vai apagar tudo, todas as saídas vão ser desligadas. Então, um pulsador não quer dizer que você vai ligar somente as cargas ali, as lâmpadas individualmente. Você pode chamar aquilo que a gente já falou no passado como cenas de automação. Então, um pulsador, ele manda sinal para o meu quadro. O que você vai fazer com esse sinal que chegou na minha central de automação é você que decide. Então, isso tem que estar descrito num memorial descritivo do projeto. Né? O que é que você vai fazer com esses sinais dos pulsadores? Ou pode estar na forma de tabela, né? Uma complementação daquela tabela que a gente acabou de ver. Mas o primeiro passo é definir os pontos de pulsadores, os pontos de iluminação, caixas de passagem e subidas de eletrodutos, cortinas e assim por diante. Então vejam só, aqui na sala de estar, dando um zoom no pavimento térreo, eu tenho aqui tomada comandada, TC 21. Veja que aqui eu tenho algumas lâmpadas que estão no mesmo grupo, né? Outras que estão também, ó, 20 e 20. Né? É o número da zona, é aquela zona que a gente numerou lá na tabela. 13, 13, 13, 13, 13. Né? Ou seja, essas 5 lâmpadas se acendem juntos, elas são da zona 13,
E aqui eu tenho uma outra zona de iluminação, que seria um lustre em cima da sala de jantar, que é a zona 12. E aqui eu vou ter um pulsador, por exemplo, com 4 teclas. O que é que eu faço com essas 4 teclas? Eu posso uma tecla acender a zona 13, uma zona 12, a outra tecla eu posso chamar uma cena de iluminação, que acende a 13 dimerizável e a 12 total, e assim, né? E o quarto pulso pode ser o contrário, a 12 dimerizável, e né, eu posso inverter, e a 13 total, enfim. Essa programação eu posso escolher como fazer. Mas aqui estão os pontos, o meu quadro de automação ao lado do quadro de elétrica. No pavimento superior, a mesma coisa. Os pulsadores, os pontos de iluminação. Veja que eu tenho pontos em cima, né, 2 pulsadores, aqui um de cada lado da cama, da suíte. Eu tenho um ponto principal. Aqui eu vou ter um móvel, um aparador, então eu tenho 2 pontos de iluminação decorativa. Aqui também, ó, 29, 29, 29, 29, estão ligados juntos. Aí eu preciso lá e ver, né, o que foi definido. Esse ponto 29 é uma saída dimerizável, é só on-off, né? Tudo isso tem que estar dentro do projeto. E aí eu tenho, de acordo com o meu projeto, com o controlador que eu escolher para o meu projeto, eu tenho 2 possibilidades de topologia do meu projeto. Eu posso colocar, o mais comum é isso aqui, tá, gente? É a topologia em estrela. Eu tenho o meu quadro com o controlador, e para cada ponto, né, das cargas, eu saio com uma topologia estrela e vou levar até a carga, né, onde está o controlador. Dependendo do sistema, do controlador e do acionamento da carga, é possível ter esse sistema em barramento, né, ou bus, mas é menos comum. Como é que eu defino se é um ou outro? Eu tenho que saber, né, qual que é o controlador que eu estou utilizando e se ele admite topologia barramento ou somente estrela. O mais comum são topologias aí, equipamentos com topologia em estrela. Então aqui eu estou adotando uma topologia estrela, vou passar os eletrodutos e aí vou passar os condutores. Por exemplo, esse 4CP. Esse 4CP ele poderia estar descrito de uma outra forma, na verdade, né? Ele poderia, aqui é só uma indicação que tem 4 cabos de pulsador. Mas aí eu preciso ter uma legenda, o que é um cabo de pulsador. Por exemplo, eu tenho aqui um pulsador 1 e 2, e aqui um pulsador 1. Né? Ou seja, aqui eu tenho somente uma tecla com um pulso, eu vou precisar de 2 cabos, de 2 fios, né? Ou um cabo com 2 fios. Então pode ser um cabo do tipo multipolar com 2 vias de meio milímetro. Né? Então é um cabo com 2 vias de meio milímetro ou 2 vias de 0,75 milímetros. Normalmente o mais fino que a gente encontra é meio, depois ele pula para 0,75, depois para 1 milímetro. Lógico que quanto mais grosso é essas vias, mais caro é o cabo. O 0,75 é uma bitola interessante, porque ele é até mais... o meio milímetro, como é um pulso só de sinal, já dá conta, mas o meio milímetro ele é fino o suficiente para, muitas vezes, romper. Ele tem uma resistência mecânica baixa e quando você está puxando o cabo por dentro da tubulação, ele pode se danificar eventualmente. Então, o 0,75 milímetros seria uma boa aposta aqui. Então, veja, eu tenho aqui um cabo de... Aqui eu estou passando 4 cabos de pulsadores, mas isso também eu posso
juntar mais vias, né, mais vias de 0,5 milímetro, 0,75 num único cabo. Então, essa definição fica por conta do projetista. Então, o único problema é que quando eu tenho, por exemplo, 2 pulsadores e eu vou passar, digamos que aqui eu tenha 2 pulsadores, ou nesse exemplo aqui, né? Os pulsadores estão opostos, quase no mesmo ponto, só que um de um lado da parede e outro do outro lado. Eu poderia passar um cabo só que depois fica mais difícil de você separar esses cabos aqui no quadro de automação. Então, via de regra, a gente acaba passando para cada pulsador, para cada módulo desse, um cabo. Aqui eu tenho 4 pulsadores, eu poderia procurar um cabo de 5 vias, uma para o 24 e mais 4 sinais que voltam aqui para o quadro de automação. Eu vou precisar de caixas de passagem, da mesma forma, né, para subir com... Então veja que aqui, nesse ponto, eu vou ter caixas de passagem na parede do escritório para abrigar tanto a subida de cabo de telefonia, né, o cabeamento estruturado, como para esses cabos da minha automação elétrica. Não tem como subir fazer curva de eletroduto e chegar com cabos no pavimento superior sem passar por uma caixa aqui. Depois, na instalação, não se consegue passar. Aqui eu tenho um projeto em barramento, então, com controlador no quadro de automação, mas veja que ele sai via um barramento, ele vai fazendo um caminho fechado, né, até voltar para o quadro. É uma outra topologia que é possível de acordo com o que eu tenho de equipamento. Veja só, ele sai do quadro, passa num ponto, num pulsador aqui na parede, depois em outro, aqui na garagem, na sala de estar, volta aqui para a subida da escada, ao lado do lavabo, vai lá para a churrasqueira, passa lá na área externa, na entrada lateral, e volta aqui através da cozinha, passando pela lavanderia até o quadro de automação. Então eu fecho um caminho para o barramento. Interferências no projeto elétrico. Para sistemas centralizados, todos os cabos que acionam as cargas, né, os retornos, devem ser levados para o quadro de automação. Então, ali a gente estava mostrando só o cabo do pulsador. Por enquanto, aqui é do pulsador. Falta mostrar os eletrodutos que saem das cargas e tem que chegar também até o quadro de automação. Para sistemas distribuídos, né, ou standalone, todos os cabos que comutam as cargas, os retornos, devem ser levados para o controlador respectivo, quando eu estou fazendo um sistema distribuído. E aí, por exemplo, aí eu não preciso vir com o retorno do quadro. Normalmente, quando é sistema distribuído, eu vou ter um controlador, por exemplo, eu tenho aqui a minha sala de jantar. Então eu vou ter um controlador dimerizável aqui. Ele fica aqui no forro, por aqui, perto dessas lâmpadas 13. Então o retorno vai vir aqui deste controlador que vai ficar aqui no forro, por aqui. O que é que eu vou chegar nele? Com alimentação elétrica. E o comando dele não é via pulsador daí. Daí ele vai estar recebendo um sinal, por exemplo, via Zigbee, né, Z-Wave, via algum sinal sem fio. Ok, gente? Aula que vem a gente explora um pouquinho mais essa parte do sem fio eu queria que vocês dessem uma olhada nesse material e viessem com dúvidas aí durante a aula que vem. Lembrando que a aula que vem é presencial, tá? A gente tem aquela apresentação da tarefa que foi proposta aí na aula anterior. Ok? Dúvidas sobre essa parte de exemplo cabeado? Sem problema, professor. Acho que
Vai surgir dúvidas quando tentar começar a fazer o projeto, assim, né? Isso. Comece, dê uma lida aí, peço que vocês deem uma lida. Quem vai assistir essa apresentação depois, fundamental dar uma lida nesses slides aí, coisa que eu não quero ficar lendo aqui, mas comecem a pensar em cima da planta lá que foi passada e venham com as dúvidas de vocês. Acho que é importante isso. De aula que vem eu mostro mais um pouco aí um exemplo também de dentro da planta, daí a gente faz um exemplo com um determinado controlador centralizado e aplicado já à planta que a gente falou, que a gente propôs. Certo, professor.